Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Todos buscamos plenitude. Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, aponta uma direção clara. O Evangelho vivido à luz do Espiritismo é o caminho de muito amor e luz para a alegria perfeita. Vamos refletir hoje sobre essa provocação, a espiritualidade que apenas informa e a espiritualidade que verdadeiramente transforma. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Estudar espiritualidade, compreender a vida após a morte, investigar os fenômenos do espírito, tudo isso amplia muito a nossa visão de mundo. Mas existe uma pergunta essencial. Todo esse conhecimento está realmente transformando quem somos? No prefácio do livro Roteiro, a gente contou para vocês, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel faz um alerta poderoso. Se aquilo que aprendemos não melhora o nosso caráter, não educa as nossas emoções e não nos torna mais fraternos, para que serviu o conhecimento? Saber e viver agora com a nossa querida, amada e irmã Andréia Cândido dos Reis. Seja muitíssimo bem-vinda ao Esferas da Vida, que honra mais uma vez. Olá Priscila, olá a todos do Esferas da Vida, é uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês para refletir sobre essas palavras de Emmanuel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que fica muitíssimo feliz, eu faço questão de apresentá-la sempre, a Andréia Cândido dos Reis, é cirurgiã dentista, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a FORP, a USP, palestrante no Brasil, no exterior, atuação constante na área de espiritualidade e saúde, já conversou muito com a gente sobre um estudo de sua autoria da relação de como o nosso estilo de vida e as nossas atitudes corriqueiras influenciam a nossa saúde, a nossa vida. E estamos com ela mais uma vez, Andréia, e a gente fica muito feliz de poder aprender sempre aqui com você, uma professora, uma cientista aqui no nosso programa. Isso valida muito também quando a gente fala de saúde, espiritualidade, evangelho, porque tudo faz parte da vida, da integralidade da vida, saúde espiritual, saúde física, enfim, a psíquica também. A gente fica muito feliz. E a gente já começa, a gente vai falar, vai refletir sobre as palavras de Emmanuel nesse livro tão importante, tão desafiador e que vai tão ao encontro das necessidades da nossa alma, que é o livro Roteiro. E você já queria começar com essa questão do nome do livro Roteiro, né? O que ele representa academicamente? Olha, Priscila, eu vou te contar uma historinha sobre esse livro. Uma vez me convidaram para fazer um seminário espírita, um seminário que duraria um dia e meio, era sábado o dia todo e domingos de manhã. Aí me pediram para escolher o tema e eu falei assim, bom, eu não vou falar sobre pensamento e vida não, que é uma coisa que eu adoro, o livro Pensamento e Vida, porque é muito difícil, não vou falar não. Aí eu peguei esse livrinho que eu não tinha lido ainda. Eu disse, vou falar sobre esse livrinho aqui, Roteiro. E aí, Priscila,
o seminário inteiro foi sobre o prefácio, né? E eu saí com a sensação de estar devendo muito sobre estudar sobre o prefácio. Do ponto de vista acadêmico, Priscila, olha, nós trabalhamos aqui na academia na redação de trabalhos científicos, artigos científicos, teses, pesquisas laboratoriais. Então, a estratégia da comunicação científica é uma coisa que é muito estudada por nós, porque ela tem que ser eficiente. E aí, quando a gente faz uma tese, escreve um livro, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, a gente escreve um título assim, mais ou menos, umas 820 vezes, leva para o nosso orientador, ele corrige. E quando a gente encaminha esse livro para uma editora, ou a tese para uma banca, ou um paper para um grupo de editores nacionais ou internacionais, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: muda seu título, né? E aí, quando você pega um livro escrito roteiro, uma única palavra, que diz tudo, porque se você observar no dicionário o que significa roteiro, você vai entender que roteiro é tudo que a gente precisa na vida, um roteiro. A gente se questiona sobre Chico Francisco Xavier e essa relação dele com o Espírito Emmanuel, né? Então, quando você lê esse título, roteiro, uma única palavra, e quando você olha esse livro, o seu desejo é pegar o livro e tê-lo, entendê-lo, você entende a profundidade da história e da missão do Francisco Cândido Xavier junto com essa parceria com Emmanuel. Então, do ponto de vista acadêmico, esse título é impecável. E quando a gente fala de roteiro, em ciência, tudo que a gente precisa é uma coisa chamada material e método. Quando o material e método de qualquer estudo não está coerente, não está certo, o estudo científico não tem validade. Mas não é só de ciência. Por exemplo, quando você vai fazer um pão, só que cozinha que faz pão, quando ele erra o método, se está mais calor, se a fermentação não é feita pelo tempo correto, quando você pega uma colherinha a mais de farinha, você estraga tudo. Você vê que tudo precisa de material e método. E roteiro significa material e método, né? Isso do ponto material é indiscutível. Agora, esse roteiro é para a nossa caminhada espiritual, né? Então, quando nós começamos pelo título, nós já vemos a impecabilidade desse texto, dessa obra. É isso, impecabilidade. Quem leu e lê sempre entende a profundidade das palavras de Emmanuel. Andréia, antes da gente começar aqui, a primeira pergunta já foi, mas eu queria que você mostrasse a relíquia. Sim. E vamos mostrar para a audiência? Que coisa boa! Eu, falando sobre esse livro, né, o dia que eu estava falando sobre esse livro, sobre o prefácio, né, todo mundo queria comprar o livro, todo mundo queria, e tinha uma biblioteca, né, na casa onde eu estava, e aí o vendedor dos livros falou assim, olha, eu queria mais um exemplar para dar de presente, né, porque esse livro me impactou muito. E ele falou assim, olha, professora, se a senhora não se importar, eu tenho esse aqui. Olha, gente, esse livro, um livro escrito com uma dedicatória feita para o Francisco Cândido Xavier no dia 20 de fevereiro de 53. Quando eu peguei esse livro na mão e ele falou assim, eu não me importava, eu disse, não, tudo que eu estava esperando era isso, sabe? Um presente. Foi uma confirmação das mãos do Chico dizendo, estuda. Foi lançado em 52 o livro roteiro, e você tem com certeza a primeira edição, né, de 53. É a primeira edição assinada pelo Chico, né? Que eu vou conservar com todo o meu coração. Mas, Pri, ainda respondendo a sua pergunta,
do ponto de vista acadêmico ainda, né, nós não vamos falar nem da questão do espiritismo, o prefácio, ele é determinista. Ele se chama Definindo Rumos. Então, quando você pega uma obra chamada Roteiro, com um prefácio chamado Definindo Rumos, fica muito claro que esse livro é assim, da maneira como eu entendo, tá? Se você não quiser mudar de vida, não lê. Porque a definição do rumo, quem faz é você. Então, o roteiro está aqui. Quem segue é você. Semana passada, Pri, eu fui fazer uma palestra sobre geração Z. Como que a gente ia evangelizar a geração Z. E aí, eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu convidei uma pessoa da geração Z da minha casa, que é meu filho. Ó, que beleza. Aí um laboratório assim, perfeito. Laboratório, assim, mãe, só para te dizer, a geração Z acabou em 2009, tá? Depois da geração Z, a gente já tem a geração alfa e beta. E ele falou o seguinte, que essa geração Z, ela é convencida por falas curtas e precisas. Gente, Emmanuel tem fala curta e precisa. Então, ele diz, a geração Z não é convencida mais pelos Lusíadas. Eles vão ver um resumo, assistir uma aula dos Lusíadas. E aí, se aquela obra convencer a geração, aí eles vão até o livro. Então, Emmanuel... Bom saber, bom saber. Obrigada, Andréia. E ele diz o seguinte, que para essa geração, a obra de maior poder é o livro. Eles sabem que a geração de maior poder é o livro, mas primeiro eles obtêm o convencimento por um vídeo rápido. Então ele falava, mãe, uma pessoa da minha geração nunca vai comprar um livro espírita. Primeiro a gente se convence da importância do espiritismo por outros caminhos. E depois a gente vai comprar o livro. Isso foi muito importante porque Emmanuel é muito direto. Muito. E ele começa, ele é sintético ao extremo. E por essa síntese e profundidade, a gente tem que pegar as palavras assim, ao fundo. Então ele fala, em verdade, meu amigo, terás encontrado no espiritismo a sua renovação mental. É verdade. Porque a doutrina espírita, ela é assim, Priscila. Ontem eu ainda dei esse exemplo. Eu sou dentista, né? Então, eu sei como eu tenho que escovar os dentes. Mas, às vezes, eu tenho uma preguiça. Você e todo mundo, não é? Todo mundo. A única diferença entre mim e uma pessoa que não é dentista é que quando eu não escovo certo, eu tenho consciência disso. Claro, então, pesa. A doutrina espírita, ela faz a nossa renovação mental. Porque agora a gente sabe. A gente escolhe o caminho que a gente quiser. A gente faz o que a gente quiser. Então, a gente sabe. E ele diz, é verdade que a doutrina promove sua renovação mental. Sim, é verdade. E ele diz ainda, o fenômeno modificou as suas convicções. Modifica. Claro. Porque, por exemplo, eu sou espírita sem nunca ter visto um fenômeno. Eu nunca vi um espírito, eu acredito na mediunidade pela intuição, mas eu nunca vi, né? Um colega me perguntou, André, se você é um espírito, o que te acontece? Sim, bom, o espírito encarnado a gente vê. Se eu visse um espírito desencarnado, eu ia desmaiar, provavelmente. Você acha que ia desmaiar mesmo, Andréia? Eu ia. Será? Eu acho que sim. Porque, Priscila, sabe mandruvá? Aquela taturana enorme? Sei. Quando eu vejo um mandruvá daquele, eu desmaio. Não, eu também tenho dificuldade com insetos, concordo com você, mas eu acho que espírito é mais fácil do que barata, por exemplo. Sim, mas assim, ele diz que esse fenômeno modifica as nossas conclusões, mas não só hoje. Eu acho que naquela época, sim. Hoje, a razão, a racionalidade do espiritismo, ele faz tanto sentido
que até para quem não vê, as nossas convicções, elas são modificadas. Então, a gente admite que a gente é imortal, né? Só que ele diz, acho que a parte mais forte do prefácio é o seguinte: mas se a tua inteligência não te modifica o coração, não te aperfeiçoa o íntimo, o que você vai fazer com isso? Então, olha a pergunta que ele traz no prefácio, né? O que a gente faz com isso? E esse é o cerne aqui hoje do nosso programa, essa profundidade, a gente vai aprofundar com a Andréia, porque esse princípio que a gente abraça do espiritismo, se não faz o melhor conosco, né, para que serve o conhecimento? Por isso que a gente traz essa reflexão para Esferas da Vida, porque não adianta só o conhecimento, a intelectualidade, esse prazer do intelecto, se a gente não tem a grande transformação, certo, Andréia? E a gente precisa buscar, e depende muito mais da gente do que está aí. A gente está vendo, né? Tem livros, tem bibliografias, tem muita coisa, tem muito conteúdo para que a gente possa se alimentar desse conteúdo, nutrição espiritual, mas só que a gente precisa fazer a grande reforma íntima. Priscila, aí você toca num ponto importante que o meu filho me ensinou a semana passada. Quando ele falava da geração Z, tem muito a ver com o que você falou da magnificência da obra, né? A obra está aqui. Quando você lê, você acalma seu coração. E meu filho falava assim: olha, mãe, muitas vezes esses palestrantes não fazem diferença na nossa vida. E ele ainda falou assim: se bem que você é palestrante, mãe, não se ofenda. Ele falou: muitas vezes o que os palestrantes falam não faz diferença na nossa vida, porque tudo que a gente toma uma iniciativa já acalma o nosso coração. E ele falava assim, por exemplo, você quer emagrecer, aí você passa na academia e pergunta o preço e você já se sente saciado, porque você fala: tô indo atrás. Então você se sente confortável, mas não significa que você vai emagrecer, que você vai fazer exercício, que você vai cuidar da saúde. E tem tudo a ver o que ele fala. Às vezes a gente lê, a gente ouve uma palestra e o nosso cérebro se sente saciado. Mas a transformação é só quando a gente põe em prática. Então é o evangelho vivido. E aqui ele diz o seguinte, olha: se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos, para que serve esse conhecimento? Mas o princípio só vai me fazer melhor se eu colocar em prática. Então tudo que a gente aprende com o Espiritismo, né? Tem um capítulo aqui também que fala do Evangelho e da Alegria e fala das bem-aventuranças. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? Ou porque verão a Deus. E ele responde: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Feliz. O que é simples? É tão difícil a gente entender o que é simples, né? O que é uma pessoa simples? A primeira coisa que você pensa, uma pessoa simples é uma pessoa humilde, que não tem recurso financeiro, que está sempre em uma posição mais humilde. Mas simples é contrário de arrogante, é contrário da pessoa que julga, é contrário da pessoa que se acha melhor que o outro. Então, o simples é o contrário de tanta coisa. E aí, quando que a gente vai colocar essa bem-aventurança em prática? Quando que a gente vai ser simples? Quando a gente não for arrogante, quando a gente não se sentir melhor, quando a gente entender que nosso irmão é igual, quando a gente não julgar as falhas do nosso irmão. Então, isso é colocar em prática. E quando ele diz aqui, se esses princípios não me fazem nenhuma diferença, não
vale o intercâmbio. Ele fala que, se essa força não educa suas emoções e não te dirige para uma elevação de caráter, o que fazes do tesouro da sua vida? O que fazes do tesouro que a vida te confia? Priscila, eu acho isso tão lindo, porque quando ele diz o que fazes do tesouro que a vida te confia. Quem é a vida? Que eu sou. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Ou seja, a vida é Ele. O que fazes do tesouro que Ele te confiou? E quando você lê essa palavra tesouro vindo de Emmanuel, a gente tem que pensar muito. Porque, por exemplo, Priscila, você fez uma fezinha no final do ano? Participou de um bolão? Não participo, Andréia. Dificilmente eu participo de bolão. Eu também não participo. Desse tipo mas eu de participei jogo. esse ano. Por quê? Porque o pessoal do meu trabalho me mandou uma mensagem assim: professora, quer participar do bolão dos funcionários? Ai, gostoso, né? Eu Dá falei uma assim, vontadezinha vai que esse mesmo. povo todo fica rico. E eu não, né, Andréia? Vou participar. Deixa eu ficar junto também, né? Então a gente procura tanta coisa para achar tesouro. E Emmanuel, que tem essa obra acadêmica que transborda, né? Que transcende a ciência. Fala que isso é um tesouro, gente, não liga. Pois é. Né? O tesouro que é a vida. O que fazes do tesouro que é a vida? Que a verdade e a vida te concedeu, né? Olha a profundidade disso. Olha, Andréia Reis, aqui no nosso Esferas da Vida hoje, chegamos ao nosso momento Chico Xavier. Nosso querido Chico nos lembra, sem Jesus, a vida perde o seu verdadeiro sentido. Que nunca nos afastemos do nosso mestre. Confira. Momento Chico Xavier. Eu imagino a beleza e a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo recém-nato, iluminando os nossos caminhos, porque o próprio Simeão, na saudação que ele pronunciou, ele disse, eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, eles como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que sem Jesus a nossa vida não tem significação, a significação exata que deveria ter. Arthur Valadares também nos ajuda a compreender todos os esforços da humanidade para que a luz do Evangelho resplandeça em cada um de nós. Percebam que a grande luta de hoje é em nós, pela nossa transformação. Nosso querido Emmanuel, que tanto tem feito pelo Evangelho no mundo, ao longo dos séculos, especialmente nas terras do Cruzeiro. Essa é a caravana apostólica, muitos e muitos corações a percorrerem esses caminhos, dando o seu sangue, o seu suor e as suas lágrimas, para que essas palavras pudessem chegar até nós. Os textos, mas para que mais tarde o Espírito pudesse chegar até nós, a fim de que a vida do Evangelho, cedo ou tarde, pudesse resplandecer também em cada um de nós. Essa tem sido a tarefa dos fiéis servidores de Jesus em todos os tempos. Não importa quão sombrios sejam os horizontes, sursum corda, ergamos os corações, levantemos a esperança, porque outrora a luta era com os caldeirões ferventes, as cadeiras incandescentes contra as feras e os circos. Hoje a luta é sobretudo em nós, por nos transformarmos. Como, portanto, não acendermos essa luz de esperança, se os que vieram antes fizeram tanto e assim nos inspiram? Então é isso que Jesus diz a João Rus e prossegue mais adiante.
confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. E finalizamos este bloco com esta pergunta: e como chegam os convites do Evangelho de Jesus em nossa vida? Porque, em geral, não serão convites formais, assim. O Espírito, através do médium, enviou-nos uma mensagem dizendo: nós estamos te chamando. Em geral, não são assim os convites de Jesus em nossa vida. São mais sutis. Surgem através das próprias dificuldades que, no fundo, nos convidam a sermos melhores. Surgem através das circunstâncias, às vezes através de uma simples conversa com alguém, de um livro, de uma ideia que chega até o nosso coração, até os nossos ouvidos. É preciso, no entanto, desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. E muito de nosso esforço na caminhada do Espiritismo e do Evangelho não é senão, meus amigos, para desenvolvermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque então perceberemos que todos os recursos de que precisamos ali sempre estiveram. Nós é quem muitas vezes temos estado, nos mantido voluntariamente cegos e surdos. Paz espera. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Complexo Bom Jesus. Olá, eu sou Eliane Baruch Bignotto, do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar sobre um tema hoje que se faz necessário muito nos dias de hoje. É sobre a paciência. Devemos sempre agir de uma forma paciente, desenvolver a paciência dentro de nós e principalmente com o próximo. Ser paciente nos traz a certeza de que nos tornamos mais tolerantes. Estamos falando de um tema, a tolerância, que infelizmente hoje em dia se faz muito necessário. O ser humano hoje age de uma maneira muito intolerante em todas as situações, em pequenas e grandes situações, e acaba deixando de lado a paciência, a oportunidade de se conhecer e conseguir se controlar agindo com paciência. Então pense nisso, pense que a paciência é um diamante para nós nos fazer pessoas melhores, pessoas mais queridas, pessoas leves e naturais. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Porta Joia Lingerie. E nós estamos retornando das nossas férias. E aí você já sabe, março é o mês da nossa mega promoção. Toda a linha que foi descontinuada das fábricas com 50% de desconto e ainda você pode fazer em 6 vezes no cartão de crédito. Não deixe de vir conferir e aproveitar sempre aquela promoção habitual de março no Porta Joia Araraquara. Aguardamos você para aquele cafezinho. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Paz espera.
E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre o Evangelho vivido à luz do Espiritismo, caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Disse Emmanuel no livro Roteiro. Andréia Reis é a professora da USP, a nossa entrevistada, a nossa querida entrevistada de hoje. Antes de voltarmos para a Andréia, temos sempre o querido quadro aqui, Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre fé, confiança e também nosso Mestre Jesus. Vejam ali o menininho pedindo a Jesus: e se acaso eu me desviar dos teus caminhos, eu te peço, Senhor, busque-me outra vez. Que os sinais e o auxílio da espiritualidade superior de Jesus e do nosso Pai amado sejam sempre compreendidos por nós, sempre sentidos e também vividos. @desenho que fala aqui no Esferas da Vida. Vai lá no Instagram, corra lá para o perfil @desenho que fala, que todos os dias você terá uma mensagem de motivação evangélica, espírita, espiritual, para preencher um pouquinho o seu dia, de muita nutrição aí, para render e para a gente seguir a nossa vida. Voltamos com você, Andréia, e falamos muito bem nesse primeiro bloco, nesse primeiro quadro que se passou, sobre a importância do conhecimento, mas do conhecimento vivido. Viver o Evangelho à luz do Espiritismo é algo que todos nós aqui, tenho certeza, estamos buscando, os nossos ouvintes, audiência, Esferas da Vida, mas a grande questão é como perceber na prática, de fato, se eu estou realmente praticando, trabalhando, me autodesenvolvendo, transformando, desenvolvendo virtudes e não somente participando, ouvindo, lendo, mas sem me autotransformar. Olha, Priscila, Santo Agostinho, ele era bem rígido, né? Ele dizia que a gente tinha que fazer uma autoavaliação toda noite. Diária. Diária, se a gente estava melhorando. Aí outro dia eu assisti uma aula do professor Otacílio, de São Carlos, e ele foi mais gentil. Ele falou que o espírita tem que fazer uma revisão a cada 3 anos. Se ele não melhorou em nada, ele não viveu o espiritismo. Então, como que a gente percebe se a gente melhora? Uma revisão, o que seria de mim? Por exemplo, eu posso afirmar para você que se não fosse a doutrina espírita, eu não sei o que seria da minha vida. Quando eu olho antes de conhecer esses princípios. Então, a doutrina espírita, ela melhora em tudo. Porque até os princípios do espiritismo, eles estão muito relacionados à ciência da saúde. Então, a qualidade de vida, né? O que se entende hoje por qualidade de vida? Qualidade de vida é equilíbrio físico, emocional, social e espiritual. Então, isso é uma determinação da Organização Mundial de Saúde. O único problema que a gente enfrenta nessas determinações é, de repente, não saber como cuidar do espírito. Porque a gente tem uma série de regras para cuidar da saúde que a gente aprende. Dormir corretamente, comer corretamente, exercitar-se corretamente, trabalhar adequadamente, né? E espiritualmente. Como é que a gente cuida do espírito? Então, essa compreensão metodológica de como eu cuido do espírito para ter saúde física ainda está longe de ter uma divulgação clara, centrada e com roteiro, né? Então, nós temos muita sorte de sermos brasileiros e termos uma obra rica, tão acessível. Porque outros países, outros continentes também têm essa obra, né? Claro. Jesus, governador espiritual do planeta, ele não seria injusto, ele que é a justiça suprema, de deixar isso só para nós. Mas nós temos, né, através de muitos missionários, e se a gente pegar só o Chico, a gente tem
essa obra é para todos os gostos. Com certeza. Romance, com certeza. obras científicas, obras literárias, né? E muitas pessoas, Andréia, quando a gente fala da vivência do Evangelho, da prática mesmo no dia a dia, do Espiritismo, né? Do Evangelho à luz do Espiritismo, o Espiritismo também, sempre com o Evangelho, muitas pessoas associam o Evangelho à dor, né? À renúncia pesada. E Emmanuel afirma, você até citou no bloco passado do capítulo do Evangelho e Alegria, que Evangelho é alegria. Como que você pode refletir sobre isso? Pelo Sermão do Monte, pelas bem-aventuranças, né? Onde Jesus fala várias vezes, ele sempre começa com a frase: bem-aventurados, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Então, quando a gente fala bem-aventurados os que têm sede de justiça, felizes os que têm sede de justiça. O que acontece é que às vezes a gente confunde felicidade e infelicidade com estados melancólicos. E geralmente a gente procura o Evangelho quando a gente está em estado melancólico. Quando a gente está festejando, às vezes a gente não está pensando que tem Deus, até porque culturalmente a gente entende que o mundo espiritual está à nossa disposição para que a gente seja saciado quando a gente está em dificuldade, né? Mas você também, eu fico pensando aqui, André, até quando a gente, refletindo com você que é uma cientista e que já trouxe várias evidências científicas que mostram tanto que o bem, que o altruísmo, que a transformação, que quando a gente entra no Espiritismo, a gente muda o nosso olhar, a gente muda a nossa visão. A gente percebe muitas vezes que o patrimônio principal não é o material, é o espiritual. E o que nos alimenta de verdade no âmago da alma, o que nos faz crescer, né, são outros tipos de alegria. Porque muitas vezes a gente fala, bem-aventurados os que sofrem. Aí já vem aquela questão, nossa, mas Jesus está validando o sofrimento, fazendo e mostrando que somente pelo sofrimento que a gente cresce. Mas muitas vezes o sofrimento, para nós espíritos imperfeitos neste momento, o sofrimento é algo que a gente ainda sente como sofrimento algum crescimento que a gente não deveria sentir ou interpretar como se aquilo fosse um sofrimento de fato. Mas é um olhar diferente, não é? Quando a gente abre a consciência, uma questão consciencial, a gente muda o olhar. E ali, muitas vezes, não é sofrimento. Ali é uma alegria poder ajudar, poder passar por uma prova, por um desafio, né? Desenvolver resignação, desenvolver outros tipos de virtude, como a paciência. Aí muda o nosso início e a nossa análise de vida. Não é isso também um pouco? Priscila, por exemplo, você está passando uma dificuldade muito grande financeira para estudar. Você está sofrendo. Claro. Mas bem-aventurado, porque você vai mudar de vida. Às vezes você nasceu numa situação muito difícil e você tem duas opções. Ou você vive resignado e um dia você vai conseguir essa mudança, estudando, trabalhando, com paciência, ou você se revolta. E parte para a marginalidade, por exemplo. Então, o sofrimento de passar um período procurando a mudança de vida e estudando é uma bem-aventurança. Então, o que ele diz é esse sofrimento, essa dificuldade dessa barreira que você vai fazer. Então, a Joana de Ângeles diz muito bem, e ela diz, referindo-se a Buda, né, que existe o sofrimento do sofrimento. Por exemplo, o meu pai é alcoólatra e aí eu sofro muito com isso, né? Com as dificuldades, com as coisas que eu tenho que superar. Agora, o meu pai era alcoólatra e é falecido e eu sofro todos os dias porque meu pai era alcoólatra, porque eu vivi aquilo no passado. Então, isso é o sofrimento do sofrimento. Eu fui demitido. Há 40 anos atrás eu fui demitido. Depois disso eu já arrumei outro emprego, fui muito bem sucedido
E já sou aposentado, mas eu sofro porque um dia eu fui demitido. Então isso é o sofrimento do sofrimento. Não é esse o sofrimento que ele fala. Ele fala, bem-aventurados os que passam por situações em nome de mim, né? Em meu nome. Porque deles serão o reino dos céus. E o reino dos céus é o quê? É o lugar de paz dentro de nós. Então, as bem-aventuranças, cada uma delas dá um seminário de tradução, inclusive. Claro, de grandes interpretações. Tradução, de grandes interpretações. Então, o evangelho, ele não é triste nunca. Por exemplo, se cada alegria que a gente passa no dia, a gente decidir louvar, você já pensou isso? Claro. Pela respiração, por todas as pessoas que passaram na nossa vida. Então, se à noite, a hora que a gente for fazer um retrospecto dos nossos erros, a gente fizer uma sessão de louvor pelas coisas boas que nos aconteceram. Mas, Priscila, você falou cientificamente, né? A gente tem que treinar a visão para o bem. A gente tem que treinar. Porque o ambiente nos favorece a treinar a ver coisas ruins. Por exemplo, você liga a televisão e você vê assaltos, crimes, atrocidades, né? E você pensa como o mundo está ruim, como as pessoas estão ruins. Aí eu te peço para fazer um levantamento. Pensa na sua família. Na sua família tem um bandidão, mas bandidão, daquele cruel de filme. Aí você vai falar, tem um. Eu acho quantas pessoas é mais difícil mesmo. Quantas pessoas, quantos são? E aí, às vezes, na televisão, o tempo todo, nas redes sociais, a gente vê as atrocidades. E as pessoas ajudando as outras com cestas básicas, com escolas, doando ensino, né? As coisas maravilhosas que a gente faz, não dá ibope. Infelizmente ainda não. Não dá. Ainda não. Mas a gente busca, né, trazer um pouco mais de programas que trabalhem a felicidade, que mostrem o bem, que façam, né, um pouco de conteúdo mais elevado, não é edificante, Andréia? Teve uma chuva horrível aqui em Ribeirão ontem, né? E os vídeos passavam em muitos lugares, sempre o mesmo vídeo. Realmente foi uma tragédia. Mas a minha mãe achava que eu estava envolvida, que eu estava lá no meio da enxurrada. Então é o seguinte, a televisão, as redes sociais, elas chamam a gente, elas nos convidam ao sofrimento. Então você tem que treinar a agradecer, você tem que treinar a ver as boas oportunidades, né? Inclusive na ciência. É isso mesmo, é isso mesmo. Andréia Reis hoje aqui no Esferas da Vida. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais para vocês. Paz espera. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam.
movimentos que encantam, instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas da Vida, nosso programa junto a ela, a nossa querida professora da USP, Andréia Cândido dos Reis, refletindo conosco sobre o Evangelho e o Espiritismo, caminho da nossa transformação. Andréia, a gente volta para esse último bloco e tem uma questão importante que fala no livro sobre a transformação individual. Que Emmanuel mostra que cada pessoa que se transforma impacta o coletivo. E o poder da transformação individual, cada coração transformado, é o que o Evangelho busca, não é nunca a quantidade, mas sim cada coração. Como é que você analisa essa grande questão? Priscila, a transformação moral é a transformação do nosso coração. E todos nós queremos ser felizes. A última frase, do prefácio fala o seguinte, olha, de mãos ativas na prática do bem e o Evangelho nos ensinará a encontrar o caminho do amor e a luz para a alegria perfeita. Ou seja, tudo que a gente quer na vida é alegria perfeita. Tudo. Mas para isso, a gente tem que passar por uma modificação. Se nós analisarmos 90% das nossas preocupações, elas não acontecem. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta, muito é fruto da nossa percepção ambiental, de como a gente encara as coisas. É lógico que o mundo é muito amplo e eu temo às vezes dar um exemplo que não é bom, Mas eu sofri um período de perseguição no trabalho, sabe? Eu tinha uma colega que me perseguia assim horrivelmente. E tudo que ela fazia para me prejudicar, me ajudava. Olha! Eu conheci uma pessoa por causa de alguma coisa que ela fazia, sabe? Então, eu comecei a perceber que às vezes Deus usa pessoas que a gente acha que não está nos ajudando, mas tudo que ela está fazendo é nos ajudando, nos colocando desafios, nos tirando da ingenuidade, porque às vezes a gente é ingênuo. Muito e importante. A gente precisa conhecer o mundo e todas as suas dificuldades para a gente poder um dia estar na equipe de ajudantes de Deus, Então, essa transformação moral é do jeito que a gente vê. Hoje de manhã, uma pesquisadora entrou na minha sala, cabisbaixo, e falava assim: professora, olha aqui, vai dar tudo errado, não dá certo, porque a gente estava fazendo um medicamento para matar a bactéria da boca. Eu falei assim, nossa, é verdade, da boca não vai dar certo, mas eu acho que para queimadura isso aqui vai ser sensacional. Vai matar todos os micro-organismos de uma pele queimada. Então, ou você chora, porque aquilo que você procurava não deu certo, ou você abre a sua mente para ver o que tem ali para você enxergar. Porque Deus é realmente criativo. Demais. Ele não tem nenhuma vida igual, não tem nada igual. E quando o livro fala de mente purificada, e você que trabalha com ciência, já trouxe bastante aqui sobre saúde psíquica, o que você entende de mente purificada? Remédio. Medicamento. Então, por exemplo, para dor de barriga, que é o físico, eu tenho que tomar um medicamento. Para dor de cabeça, eu tenho que tomar um remédio. Para o espírito, o remédio, para o cuidado do espírito, o remédio é a mente purificada. Priscila, nós podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se todo mundo consegue fazer, mas, por exemplo, às vezes a gente consegue fritar um alho, enquanto o alho está fritando, a gente vai lá, estende uma camiseta, volta, coloca o arroz para dar
tempo a gente consegue, porque isso é mecânico. Agora, pensar em duas coisas ao mesmo tempo a gente não consegue. E o pensamento é uma escolha. Eu posso escolher pensar no bem, embora a gente tenha uma ventania imensa acontecendo. Posso escolher o pensamento. Então, toda vez que um inimigo, por exemplo, né? O inimigo ele só é inimigo porque a gente faz dele um inimigo. A gente pensa nele o tempo todo. Se alguém que nos fez uma coisa que nos desagradou não morar no nosso pensamento, rapidinho ele deixa de ser nosso inimigo, porque a gente esquece. Então, a mente purificada é a escolha do bem. E quando a gente tiver dúvida de como praticar o Evangelho, faz o bem, que o Evangelho te alcança. Faz o bem. Mente purificada, remédio para o espírito, remédio para a alma. É isso mesmo. Remédio para melancolia, escolher o pensamento. Recuse-se a pensar no mal. Recuse-se. E não é difícil, e o que trabalhoso. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? A ausência do bem acaba sendo mal. A gente precisa buscar fazer o bem sempre no limite das nossas forças. Isso que E quando Kardec... a gente não consegue perdoar uma pessoa que a gente conhece, começa a rezar por quem você não se conhece, para quem você não conhece, porque dois pensamentos não ficam na cabeça da gente ao mesmo tempo. Essa é a prática. Olha que boa dica. Repete, Andréia. Se não der para você orar por quem você conhece, porque está doendo muito, começa a orar por quem você não conhece. Olha. Porque você deixa de pensar no mal, né? Você ocupa a sua cabeça com o bem. E aí você vai ver que vai chegar o momento em que você vai falar bobagem aqui, não é? Bobagem. Você é até capaz de orar por quem você considerou um dia seu inimigo. E o Evangelho é muito relacionado ao ato de servir e servir sempre, né? O capítulo também, um dos capítulos do livro, destaca o olhar de Jesus sempre para os doentes, para os pobres, para os excluídos. O que isso nos ensina hoje, em uma sociedade tão desigual, Andréia? Jesus era consciência, era o bem supremo. E às vezes esse pensamento pode nos distanciar dele, porque a gente pensa, nossa, eu não sou nada. Eu posso não ser nada mesmo, mas eu sou filha dele. Então eu posso fazer um pouquinho. Eu posso não ter uma cesta básica para dar todo dia, mas eu posso cumprimentar a pessoa que passa por mim, que se sente uma pessoa invisível. Eu posso desejar tudo de bom para ela. Eu posso fazer prece. Não é só o material que a gente dá, né? Eu posso ser um exemplo do bem para outra pessoa ter esperança na vida e ter esperança no mundo. E a gente pode pensar que o Evangelho sempre aponta para recomeços e nunca para condenações, não é? É por isso que a gente pode definir novos rumos, como é o título desse prefácio, definir rumos, o tempo todo, todo dia, toda hora a gente pode definir novos rumos, porque nós somos imortais. Essa é a grande maravilha da vida. Nós somos imortais e definimos novos rumos para encontrar a alegria perfeita. Como que você, Andréia, para a gente finalizar aqui o nosso programa, pensa todos os dias, quando você acorda, eu sei que você está num processo sempre de renovação, de transformação, sempre traz, né, essa alegria aqui no programa, com ideias, com exemplos simples, mas que acredito todo mundo consegue entender, imaginar, se colocar nesses exemplos. O que te faz todos os dias seguir? Qual que é o seu primeiro pensamento, a sua primeira busca? Porque nós todos, neste processo de transformação, falo que somos grandes buscadores, estamos sempre buscando. Priscila, é um desafio para todo mundo, né? Claro.
todo mundo sofre. Duas coisas que eu aprendi com o Haroldo Dutra Dias, que ele falou, que me impactou muito. Todo mundo sofre. Se tem uma coisa que é democrático, é o sofrimento. Né? É para rico, é para pobre, é para saudável fisicamente, para doente fisicamente. Então, todo mundo sofre. Então, todo mundo tem desafios. Como que eu penso todos os dias? Como a gente está dentro de laboratórios e a gente não compreende todos os princípios da vida, de uma célula, de uma bactéria, a gente vê a grandeza de Deus no invisível. Né? Uma bactéria, uma célula, como é que a vida se multiplica, então a gente vê a grandeza de Deus. Aí eu penso o seguinte, não deve ser por acaso que eu estou aqui. Não deve ser por acaso. E eu não faço, às vezes, a menor ideia por que eu tô naquele trabalho, com aquelas pessoas, mas deve ter um motivo. Então eu pego a outra coisa que o Haroldo me ensinou. A gente tem que florescer onde Deus plantou a gente. Com certeza. E acreditando nisso, faz o bem que o Evangelho te alcança. Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente fala assim, Pai de Deus, que coisa difícil, né? Vou precisar encarnar muito. Então é isso, é achar um propósito, é tentar anular os pensamentos ruins, recordar todas as vezes que uma coisa que me aconteceu, que para mim era muito ruim, acabou bem, embora tenha demorado, né? E seguir nesse propósito. Sabe, é assim que vai todo dia. Tem dia que chora, tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente fica bravo, claro, né? Mas tudo passa, tudo como passa. Disse Chico Xavier, né? A mãe de Jesus, Maria, a Chico Xavier, quando ele pede um conselho Tudo num passa. momento muito difícil, e ela só responde, tudo passa. Tudo passa. E a gente chega aqui na editora, na dica da editora Clarim. Hoje é o livro Segue-me. Como alcançar em plenitude a felicidade e a paz de espírito. Emmanuel, por meio da mediunidade consoladora de Chico, traz mensagens de conforto e esperança, externando a doçura e a clareza da mensagem cristã e transformando as nossas horas de angústia em foco de luz divina. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, seja também um assinante digital, mande o WhatsApp para a editora Clarim 16992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. Andréa Reis, só flores para você hoje e sempre aqui no Esferas da Vida. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada a todos. É uma alegria a gente poder fazer simples reflexões, né? Quem somos nós para imaginar que a gente consegue alcançar toda a profundidade, toda a riqueza. Mas enquanto há o desejo de sermos felizes, de alcançarmos a alegria perfeita, é importante a gente ter esses veículos como o seu programa, Priscila, e como todos os anônimos que estão aí trabalhando, Mickey, todos, né? Porque a alegria perfeita a gente não alcança sozinho, né? Com então, certeza. Jesus disse que não descansaria enquanto tivesse um único filho dele, né, precisando. Então, eu agradeço muito por tudo, por essa oportunidade. É isso mesmo, Andréia. Um super beijo, um beijo para toda a nossa audiência. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus.
Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.